Que Deus te abençoe e te cubra de paz, onde quer que você esteja agora. Que essa história chegue como colo e também como lembrete. Às vezes, o amor não termina no último suspiro. Bem-vindos aos segredos de vidas passadas. E eu já vou começar pelo que importa, sem rodeio, porque foi isso que virou minha vida do avesso. Eu vi meu avô depois que ele morreu. Eu vi com estes olhos. E eu ouvi, não com os ouvidos, mas por dentro, como se a voz dele tivesse acendido dentro do meu peito. Ele me disse que estava em paz. E eu senti um toque no meu rosto. Um toque quente, suave, real. Tão real que até hoje, 27 anos depois, eu ainda sinto a pele lembrar. Meu nome é Ana Paula, tenho 48 anos, e o que vou te contar aconteceu quando eu tinha 21, lá na época em que eu fui estudar fora do Brasil. Muita gente pode dizer que foi imaginação, cansaço, dor, choque emocional, eu entendo. Só que tem coisas que não cabem dentro dessa explicação, como o cheiro dele no ar, como o frio que caiu do nada, como a paz que me tomou quando eu estava desmanchando em culpa. Se essa história tocar você de algum jeito, eu te peço, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que está precisando ouvir algo assim hoje. E comenta depois, porque eu quero saber se você já viveu algo parecido. Mas antes de eu te levar para o cemitério, eu preciso te apresentar o homem que apareceu para mim naquele entardecer. Meu avô se chamava Antônio da Silva. Um nome simples, de homem simples. Pedreiro, mãos calejadas, corpo cansado, mas um olhar que parecia sempre ter espaço para mais um abraço. Eu não tive pai. O meu foi embora antes de eu nascer e nunca mais voltou. Minha mãe, coitada, travou uma guerra feia com a bebida. Teve períodos em que ela sumia por dias, às vezes semanas, e eu, ainda criança, ficava sozinha dentro de casa, esperando uma porta abrir, esperando um barulho conhecido no portão, esperando o impossível. Até que um dia meus avós me encontraram. Eu era pequena, estava com fome, chorando na porta, com medo de tudo. Eles me pegaram e não soltaram mais. Eu tinha 7 anos quando fui morar de vez com eles. A casa era simples demais. 3 cômodos, bairro afastado, pouca coisa. Só que para mim era o paraíso. Lá tinha rotina. Tinha comida. Tinha roupa limpa. Tinha alguém perguntando se eu estava bem. E tinha ele, meu avô. Minha avó era mais quieta, do tipo que ama fazendo. Ela cozinhava, lavava, arrumava, cuidava do que ninguém vê. Mas quando eu precisava de colo, era meu avô que eu buscava. Ele virou meu pai na prática. O único pai que eu conheci. Ele me ensinou a ler melhor sentado comigo na mesa da cozinha, noite após noite, mesmo chegando moído do trabalho. Me levava para a escola de bicicleta quando chovia, me cobria com o próprio casaco, me fazia rir quando eu queria sumir do mundo. E quando as crianças faziam piada porque eu não tinha pai, ele segurava meu rosto com aquelas mãos ásperas e dizia, olhando fundo: "Você tem sim, filha. Você me tem." Os anos passaram e eu cresci naquela casa com a sensação de que eu tinha sido escolhida por alguém. Não escolhida por sorte. Escolhida por amor. Meu avô batia sempre na mesma tecla: estudo. Ele dizia que o estudo era uma coisa que ninguém podia me tirar. Ele próprio tinha estudado pouco e carregava isso como uma marca, então ele queria outro caminho para mim. Quando eu fiz 21 anos, aconteceu uma coisa que parecia mentira. Eu consegui uma bolsa de estudos para estudar na Espanha. Quando a carta chegou, eu reli umas 10 vezes. Eu, uma menina pobre, criada pelos avós, sem pai, com mãe alcoólatra, indo para a Europa. Parecia um sonho que não combinava com a minha vida. No dia em que eu contei para o meu avô, ele estava no quintal, mexendo nas plantinhas dele. Ele parou, levantou devagar, me olhou e começou a chorar. Chorar com uma alegria que doía. Um homem de 66 anos, forte, trabalhador, chorando feito criança. Ele me abraçou apertado e repetia: "Você conseguiu, minha filha, você conseguiu." Só que junto da alegria, tinha um aperto estranho em mim. Um pressentimento. Como se meu corpo dissesse vai dar errado e minha cabeça dissesse é a chance da sua vida. Chegou o dia da viagem. Meu avô e minha avó me levaram ao aeroporto. O caminho foi silencioso, pesado. Na despedida, eu abracei meu avô e senti uma angústia que não parecia só saudade. Era outra coisa. Uma sensação de perda antecipada, como se alguma parte de mim soubesse que eu estava deixando mais do que uma casa. Eu disse que voltaria nas férias. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão, beijou minha testa daquele jeito demorado e falou: "Eu sei. Você vai voltar e vai me contar tudo. Eu vou estar aqui te esperando." Eu passei pela porta de embarque,
Olhei para trás, e ele estava lá acenando. Baixinho, sorriso firme, olhos vermelhos. E o aperto no meu peito piorou. Por um segundo eu quis voltar, desistir de tudo e correr pro colo dele. Mas eu não voltei. Eu entrei no avião. Os primeiros meses na Espanha foram difíceis. Idioma diferente, frio, saudade que parecia uma pedra dentro do estômago. Eu ligava para ele quando conseguia, e ele sempre perguntava se eu estava comendo direito, se eu estava me cuidando, se eu tinha casaco. Ele nunca falava das dores dele, como se o trabalho dele no mundo fosse só me manter inteira, mesmo de longe. 2 anos se passaram. E eu já fazia planos de voltar nas próximas férias. Faltavam 3 meses. Numa madrugada, o telefone tocou no meu apartamento. E ligação de madrugada nunca traz notícia leve. Era minha prima Carla. Pela voz dela, eu já soube antes da frase existir. Ana, é o vovô Antônio. Eu congelei. Eu pedi para ela falar, mesmo sabendo. E ela disse: parada cardíaca. No quintal. Regando as plantas. Caiu de repente. Quando minha avó encontrou, já era tarde. O telefone escorregou da minha mão. Eu sentei no chão e chorei como se o mundo tivesse aberto um buraco. A culpa veio junto, cruel, eu tinha ido embora. Eu não estava lá. Eu não segurei a mão dele na última hora. Eu não disse eu te amo no último dia. Eu decidi voltar imediatamente. Não importava o preço. Não importava nada. E foi nessa correria de aeroporto, de passagem cara, de desespero, que a primeira coisa estranha aconteceu. Enquanto eu fechava a mala, eu senti uma brisa fria no rosto, como um carinho. As janelas estavam fechadas. Não tinha vento, não tinha ar-condicionado. E, por um segundo, eu senti o cheiro dele. Aquele cheiro familiar, impossível de confundir. Eu balancei a cabeça, tentando ser racional. É o nervosismo, é a dor, é minha cabeça. Mas meu coração não acreditou nisso. Me diga nos comentários, você já sentiu um cheiro, um toque, ou uma presença de alguém que partiu? Mesmo que você não tenha certeza, escreve. E se você conhece alguém que perdeu alguém recentemente, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, isso aqui vira um abraço. Que Deus te abençoe de novo, Ana, e abençoe também cada pessoa que está ouvindo essa história agora. Que a dor de quem perdeu alguém seja acolhida, e que a saudade vire ponte, não prisão. Nos segredos de vidas passadas, a gente caminha com respeito, porque aqui não é sobre provar nada. É sobre contar o que foi vivido. Eu saí de casa em disparada, com o coração rasgado, e fui para o aeroporto com a sensação de que eu estava correndo contra um relógio que não perdoa. Eu precisava chegar no Brasil a tempo do enterro do meu avô. Eu precisava olhar para aquele túmulo e dizer: eu voltei. Era como se eu não fizesse isso, eu fosse carregar uma culpa pro resto da vida. Passei o dia inteiro ligando para a companhia aérea, perguntando por voos, tentando encaixe, conexão, qualquer coisa. Os diretos estavam lotados. Os que tinham escala eram absurdamente caros. Eu não tinha dinheiro. Eu era estudante, vivia contando moedas, e naquele momento o mundo tinha decidido colocar preço na minha despedida. Eu pedi dinheiro emprestado. Liguei para colegas, amigos, gente que eu nem tinha tanta intimidade. Alguns ajudaram, outros não podiam. Eu não julgo ninguém. Mas naquela hora cada não dá parecia mais uma porta se fechando na minha cara. Eu vendi meu notebook velho por metade do preço, só para juntar o suficiente. Eu empurrei roupa dentro da mala sem dobrar, sem pensar, só jogando, chorando, tremendo, como se a mala fosse um bote salva-vidas e eu estivesse afundando. Depois de horas, eu consegui uma passagem. Saía de Madrid às 15 horas, fazia escala em Lisboa e depois seguia para São Paulo. Se tudo desse certo, eu chegaria em Guarulhos na manhã seguinte e ainda teria estrada até a minha cidade. Eu não chegaria no enterro, mas talvez chegasse no mesmo dia e pudesse ir direto pro cemitério. Era a minha única esperança. Cheguei no aeroporto muito antes do voo. 3 horas antes. E me sentei perto do portão como quem vigia um milagre. Eu olhava o relógio, e o relógio. Que Deus te abençoe mais uma vez. E que, se você está lendo isso com saudade de alguém, a saudade não te engula. Que ela vire uma lembrança viva, não uma ferida aberta. Eu continuo, porque agora vem a parte em que a realidade começa a ficar diferente. Eu estava ali, naquele canto mais silencioso do aeroporto, depois de chorar até faltar força, com o corpo cansado, a cabeça latejando, e o coração numa dor que parecia não ter fundo. Eu já tinha avisado a minha prima que eu não chegaria a tempo. Ela tentou me consolar, mas não existe consolo para quem sente que falhou na despedida.
A noite no aeroporto foi a pior da minha vida. Eu sentei em cadeiras duras, com frio, com fome, sem coragem de comprar comida, sem vontade de comer nada. Eu tentava encostar a cabeça e dormir, mas a mente não deixava. Era como se alguém tivesse ligado um filme dentro de mim e eu não conseguia apertar o botão de pausa. Eu lembrava do meu avô segurando a bicicleta enquanto eu tentava aprender a pedalar. Lembrava do jeito que ele ria quando eu caía e levantava de novo. Lembrava das pescarias no rio, dele me chamando de minha filha com uma firmeza que preenchia o vazio que meu pai deixou. Lembrava das noites na cozinha, ele me ajudando a ler mesmo cansado. E eu me sentia uma ingrata. Uma traidora. Porque eu fui embora. Eu fui realizar um sonho e deixei ele envelhecendo sem mim por perto. A culpa se misturava com o amor e virava um nó na garganta que não desatava. Foi por volta de umas 3 da madrugada que aconteceu a primeira coisa que eu não consigo explicar até hoje. Eu senti, com clareza, que alguém sentou na cadeira ao meu lado. Eu abri os olhos rápido e virei o rosto. Não tinha ninguém. Só que não era uma sensação vaga. Eu conheço a diferença entre paranoia e percepção. Era como se o peso do ar tivesse mudado, como se o espaço ao meu lado tivesse sido ocupado. Meu corpo inteiro reagiu. Meu coração acelerou e, ao mesmo tempo, uma parte de mim relaxou. É difícil explicar, mas foi como se aquele desespero absurdo tivesse diminuído um pouco. Como se alguém tivesse me feito companhia. Como se alguém tivesse dito, sem palavras, eu estou aqui. Eu fiquei imóvel, com medo de me mexer e quebrar aquilo. E o mais estranho, eu me senti menos sozinha. Não era uma presença ameaçadora. Era uma presença que trazia um tipo de calma. Uma calma que não fazia sentido naquele cenário. Eu encostei a cabeça na cadeira e devo ter dormido uns minutos, um sono leve, quebrado, mas foi a primeira vez naquela noite que meu corpo deu uma trégua. Quando eu acordei, com o aeroporto já ganhando vida de novo, gente andando, anúncios no alto-falante, carrinhos passando, a sensação tinha ido embora. Como se alguém tivesse levantado e saído sem fazer barulho. Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu embarquei no voo da manhã com o corpo moído e o coração pesado. Era quase 11 horas de viagem até São Paulo. Eu não comi nada. Não dormi direito. Eu só olhava pela janela e pensava. Enquanto eu cruzo o oceano, meu avô está debaixo da terra. E eu aqui, atrasada. Inevitavelmente atrasada. Cheguei em Guarulhos por volta das 17 horas. O enterro tinha sido às 10 horas. Minha prima já tinha me contado. Eu já sabia que eu não veria o rosto dele uma última vez. Eu já sabia que a terra já tinha sido fechada. Mas eu também já tinha decidido, eu iria assim mesmo. Mesmo tarde. Mesmo sozinha. Mesmo sem ninguém. Eu precisava ir ao túmulo dele e falar com ele. Precisava. Minha prima Carla estava no saguão me esperando com os olhos vermelhos. Quando ela me viu, a gente se abraçou forte, mas quase não falou. Às vezes o silêncio é tudo que sobra. Ela disse que pegou o carro emprestado do cunhado e que a estrada estava boa. A gente chega rápido. E eu só balancei a cabeça. Eu não tinha voz. Durante o caminho, ela tentou conversar. Contou como foi o enterro, quem apareceu, como minha avó estava destruída. Disse até que minha mãe apareceu e, pela primeira vez em anos, estava sóbria. Mas eu mal conseguia prestar atenção. Eu só pensava no meu avô. No quintal. Nas plantas. Na queda. Na solidão daquele último instante. Chegamos na cidade perto de 17h30, já no finalzinho da tarde. O sol estava baixando. Carla queria me levar para a casa da minha avó, onde a família estava reunida. Eu recusei na hora. Eu preciso ir no cemitério primeiro. Agora. Ela tentou argumentar. Vai fechar, está ficando tarde, você está cansada. Mas eu não cedi. Era como se uma força dentro de mim dissesse: se você não for agora, vai se arrepender para sempre. Ela suspirou, virou o carro e me levou. Chegamos no cemitério municipal quase 18 horas. O portão ainda estava aberto, mas já tinha pouca gente. Aquele horário deixa tudo diferente. Luz dourada misturada com sombra, silêncio mais pesado, vento mais frio. Eu desci do carro e disse que queria ir sozinha. Carla ficou esperando. Eu entrei pelo portão e comecei a caminhar pelas alamedas. Eu sabia o setor e a fileira. Mas, mesmo assim, cada passo parecia me puxar para dentro de uma coisa maior. E conforme eu andava, uma sensação estranha começou a crescer. A sensação de que eu não estava sozinha. Eu olhava para os lados e via apenas túmulos. Nenhuma pessoa. Mas eu sentia como se houvesse olhos me acompanhando. Eu ouvi passos atrás de mim. Virei rápido. Nada.
Eu vi vultos no canto do olho. Virei a cabeça. Nada. Meu corpo arrepiava inteiro. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de ouvir o próprio som do sangue. Era medo, sim, mas não era um medo de perigo. Era mais como um respeito. Como se eu estivesse entrando num lugar onde eu não mandava em nada. E mesmo com o medo, eu continuei, porque eu tinha uma missão. Eu precisava chegar até ele. Finalmente eu encontrei o túmulo do meu avô. A terra ainda estava fresca, escura, diferente da terra velha ao redor. Tinha flores em cima, coroas, faixas com mensagens. Naquele momento, minhas pernas falharam. Eu me ajoelhei ali mesmo. Coloquei as mãos na terra e comecei a chorar de um jeito que eu nem sabia que existia em mim. Vovô, eu voltei. Eu pedi desculpas. Pedi perdão por não ter chegado. Por ter ido embora. Por tudo. Eu falei alto. Eu falei como se ele pudesse ouvir. Eu falei porque eu precisava falar, porque aquilo era minha última chance de não engolir tudo. Eu me curvei para a frente, encostei a testa na terra fria. E foi aí que tudo mudou. Que Deus te abençoe. E que, se você está acompanhando essa história com o coração apertado, você receba agora um pouco de paz. Eu sei que parece pesado, mas é justamente aqui que algo bonito, estranho e transformador acontece. Eu estava ajoelhada diante do túmulo do meu avô, com a testa encostada naquela terra ainda fresca, chorando como se o choro fosse a única coisa que me mantinha viva. Eu não tinha mais força para pensar. Eu só sentia. Só pedia perdão. Só repetia que eu o amava. E então, do nada, a temperatura caiu. Não foi um frio normal, de vento. Foi como se o ar ao meu redor tivesse mudado de densidade. Meu corpo inteiro arrepiou de uma vez, como se cada fio de cabelo entendesse antes de mim que algo estava acontecendo. E junto com esse frio, veio uma paz. Uma paz absurda. Inexplicável. Uma calma tão profunda que parecia impossível existir dentro daquele cemitério, naquela hora, com meu avô enterrado ali. Era como se alguém tivesse colocado a mão no meu coração e dito: chega, você não precisa mais sofrer assim. Eu ouvi um zumbido suave nos ouvidos. Não era barulho alto. Não era coisa assustadora. Era quase como uma música bem baixinha, distante, como um som de fundo que não machuca, só envolve. Eu levantei a cabeça devagar. E quando abri os olhos, eu vi. Meu avô estava ali, de pé, ao lado direito do túmulo. E eu não estou falando de sombra. Não estou falando de vulto. Não estou falando de uma imagem turva. Eu via o rosto dele como eu via quando ele estava vivo. As rugas no canto dos olhos. O olhar gentil. O sorriso que eu conhecia tão bem que poderia reconhecer no meio de 1000 pessoas. Eu congelei. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar direito. Eu só olhava, como se olhar fosse tudo que eu sabia fazer. Ele não falou com a boca. Mas eu ouvi dentro de mim, dentro do peito, como se ele tivesse falado colado no meu coração. Está tudo bem, minha filha. Eu estou em paz. Não fica triste. Foi tão claro, tão direto, que eu tive vontade de gritar de alívio, só que eu não conseguia emitir som nenhum. Minha garganta fechou. Eu tremia. Ele ergueu a mão direita devagar, como se fosse tocar meu rosto. E eu senti. Eu senti um calor no meu rosto, bem aqui, como se uma mão tivesse encostado de leve. Do mesmo jeito que ele fazia quando eu era criança e ele passava a mão em mim para acalmar. Um toque cheio de amor. E aí veio o cheiro. O cheiro dele. Quem já perdeu alguém sabe, tem cheiros que são assinatura. Não tem como confundir. O cheiro dele encheu o ar ao redor. E aquilo me derrubou por dentro. Porque cheiro não é pensamento. Cheiro é presença. As lágrimas continuaram caindo, mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. De gratidão. De amor. Como se finalmente eu tivesse recebido a despedida que eu achava que nunca teria. Eu tentei falar. Vovô. Mas não saiu som. Ele apenas sorriu, daquele jeito pequeno e forte. E então ele começou a sumir. Não foi um sumir de apagar luz de uma vez. Foi como se o corpo dele fosse se desfazendo, virando uma fumaça clara, uma névoa suave, subindo devagar, até desaparecer completamente. E no instante em que ele desapareceu, tudo escureceu. Eu não sei se foi choque, se foi emoção, se foi o corpo cansado, se foi algo espiritual. Eu só sei que meu mundo apagou. Eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava deitada na grama ao lado do túmulo. O céu já estava bem mais escuro, e eu tinha a sensação de que tinham se passado uns 20, 30 minutos. Minha cabeça doía. Minha boca estava seca, com gosto metálico.
Eu me sentei devagar, tonta, confusa, olhando ao redor. Não tinha ninguém. O cemitério estava silencioso. O túmulo estava lá, com as flores, com a terra fresca. Nada parecia fora do lugar. Mas meu rosto ainda estava quente. Onde eu tinha sentido o toque. E isso é uma das coisas que mais me marcou. Por quê? Se tivesse sido só imaginação, como é que meu corpo reagiria assim? Como é que eu sentiria aquele calor depois? Como é que eu sentiria aquele cheiro de forma tão real? Como é que eu sentiria aquela paz como se tivesse sido derramada sobre mim? Eu levantei com dificuldade. As pernas bambas. Limpei a terra da roupa. Olhei mais uma vez para o túmulo e sussurrei. Obrigada, vovô. Eu te amo. E saí dali cambaleando, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível e voltado. Quando cheguei perto do portão, minha prima Carla estava encostada no carro, preocupada, pronta para entrar e me procurar. Você demorou muito, Ana. Está bem? Está pálida. Eu menti. Estou bem. Vamos para a casa da vovó. Eu entrei no carro em silêncio. E eu tomei uma decisão ali dentro, olhando para frente. Eu não ia contar para ninguém. Porque quem ia acreditar? Quem? Mas eu sabia. Eu sabia o que tinha acontecido naquele cemitério. E essa certeza ficou comigo, como uma chama pequena que nunca apagou. E enquanto isso, eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários uma palavra só para homenagear alguém que você ama e que já partiu. Pode ser saudade, pode ser amor, pode ser só um coração. Vamos encher esse vídeo de lembranças bonitas. E se você conhece alguém que carrega a culpa por não ter se despedido, compartilha esse vídeo. Às vezes, o conforto chega por caminhos que a gente não entende. Que Deus te abençoe. E que a paz que eu senti naquele cemitério alcance você agora, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Porque o que acontece depois de um momento assim não é só lembrança. É transformação. É como se a vida ganhasse um segundo chão. Eu saí do cemitério sem dizer nada. Entrei no carro e fiquei olhando a paisagem passar como se eu estivesse dentro de um sonho. Minha prima falava alguma coisa. Perguntava se eu tinha comido, se eu queria ir para casa, mas eu respondia pouco, quase nada. Eu estava com medo. Não o medo do meu avô. Não. O medo era outro. Medo de contarem que eu tinha enlouquecido. Medo de transformarem a coisa mais sagrada que eu tinha vivido em piada, em diagnóstico, em julgamento. Eu já tinha ouvido gente dizer que quem vê coisas precisa de médico. E eu não queria que ninguém colocasse mão na minha experiência, como se fosse um objeto sujo. Então eu fiquei calada. Na casa da minha avó, os dias foram pesados. Gente entrando e saindo, papelada, roupa preta, choro abafado, visita dizendo meus sentimentos, como se essa frase resolvesse o rombo dentro da gente. Minha avó parecia menor, como se tivesse encolhido sem ele. Ela olhava para o quintal e dava para ver que o mundo dela tinha perdido uma parte. E eu ajudava no que dava. Arrumava as coisas, levava água, fazia café, respondia perguntas, abraçava quem chorava. Mas por dentro eu estava presa naquele entardecer. Naquele instante em que eu levantei a cabeça e vi meu avô de pé ao lado do túmulo. E quanto mais eu lembrava, mais eu duvidava, e mais eu tinha certeza. Parece contraditório, eu sei. Mas é assim que a mente funciona quando algo grande demais acontece. Uma parte de você tenta ser racional, tenta te proteger, tenta colocar numa caixinha. Foi cansaço, foi choque, foi sua cabeça. E outra parte de você diz, não foi. Porque tinha coisas que não davam para negar. O frio que caiu do nada. A paz que me tomou de uma vez, como se alguém tivesse desligado o sofrimento. O zumbido suave, quase musical. O cheiro dele. O calor no meu rosto. Eu não estava apenas vendo. Eu estava sentindo. E sentir é um tipo de realidade que a gente não consegue forçar. À noite, no meu quarto de infância, eu deitava e repassava tudo, quadro por quadro. Eu tentava achar falhas, tentar achar explicação. E eu chegava sempre no mesmo lugar. Aquilo foi real para mim. E foi real de um jeito que mudou o meu coração. Alguns meses depois eu voltei para a Espanha para terminar os estudos. E eu voltei diferente. Eu não virei fanática. Não virei alguém que fala de espíritos o dia inteiro, nem fiquei procurando sinais em tudo. Eu só fiquei mais consciente. Eu comecei a acreditar que a morte não é o fim. Que talvez seja uma passagem. Que o amor, quando é verdadeiro, não se rompe como papel. Ele muda de forma, mas não desaparece. Sabe aquela sensação de acabou? Ela foi substituída por uma pergunta. Onde ele está agora?
E junto com essa pergunta veio uma resposta que eu não consegui ignorar: ele está em paz. Eu passei a olhar para a vida com mais urgência e mais carinho. Eu comecei a entender que tempo é um luxo que a gente acha que tem de sobra, até perder alguém. Eu parei de guardar "eu te amo" para ocasiões especiais. Eu parei de achar que sempre dá para deixar para depois. Eu aprendi a estar presente. Aprendi que presença é um tipo de amor que não volta quando é desperdiçado. E tem uma coisa que eu quase nunca conto, mas que faz parte do que eu vivi desde então. Em momentos muito difíceis da minha vida, eu sinto meu avô perto. Eu não vejo de novo como naquele dia. Nunca mais vi daquela forma. Mas eu sinto. É como uma companhia discreta. Como se alguém estivesse do meu lado e dissesse: respira. Às vezes vem como uma paz repentina, às vezes como um arrepio sem motivo, às vezes como aquele cheiro fraco que passa rápido, e você não sabe se foi vento, memória ou algo mais. E isso não me prende no passado. Pelo contrário, me fortalece no presente. Minha avó faleceu anos depois, como ela sempre dizia que queria, perto dele. Hoje os dois estão enterrados lado a lado. Minha mãe, com o tempo, conseguiu largar a bebida, e a nossa relação, mesmo com cicatrizes, ficou menos dura. A vida seguiu. Mas eu não sou mais a mesma Ana Paula de antes. Porque eu aprendi que o amor não termina. E, ao mesmo tempo, eu aprendi que a gente precisa fazer a nossa parte enquanto está aqui. Dizer o que sente. Abraçar enquanto pode. Perdoar quando der. Não viver como se a despedida estivesse sempre longe. Até hoje eu me pergunto: foi real? Foi tudo na minha cabeça? E aí eu lembro. Mesmo que alguém me diga que foi imaginação, a lição continua verdadeira. Porque eu me tornei melhor depois disso. Eu vivi com mais amor depois disso. Eu perdi o medo do fim depois disso. E se uma experiência te transforma para o bem, ela já tem valor, mesmo que o mundo inteiro duvide. E eu também vou deixar uma mensagem para você que está assistindo e sente falta de alguém. E agora eu quero te pedir uma coisa. Nos comentários, escreve "eu te amo" e o primeiro nome de alguém que você perdeu e ainda ama. Só o primeiro nome. Vamos transformar esse vídeo num memorial de carinho. E se você acha que alguém precisa ouvir isso hoje, compartilha. Às vezes, uma história não muda o passado, mas salva o coração no presente. Que Deus te abençoe, de verdade. Que Ele abrace o seu coração e leve embora esse peso que às vezes a saudade coloca no peito. E que, se você chegou até aqui, você entenda uma coisa: você não chegou por acaso. Tem histórias que a gente encontra quando mais precisa. Hoje eu tenho 48 anos. Já se passaram 27 anos desde aquele fim de tarde no cemitério. Muita coisa mudou. Eu mudei. O mundo mudou. Mas tem uma parte dentro de mim que continua exatamente como naquele dia: a certeza de que o amor é maior do que a morte. Eu continuo visitando o túmulo do meu avô sempre que posso. Levo flores, limpo a lápide, converso baixinho como se ele estivesse me ouvindo. E eu acho que está. Não do jeito que a gente entende aqui, mas do jeito que a alma entende. Às vezes eu fico ali em silêncio e sinto aquela paz suave, como se alguém colocasse uma mão no meu ombro e dissesse: eu estou aqui. Não é espetáculo. Não é cinema. É uma calma que chega sem motivo e faz todo sentido. Eu não conto essa história para convencer ninguém. Eu conto porque eu vivi. E porque eu sei que muita gente que está ouvindo agora carrega uma dor parecida com a minha. A dor de ter perdido alguém importante, a dor de não ter se despedido do jeito que queria, a dor de ter palavras engasgadas que nunca foram ditas. E eu aprendi, do jeito mais duro, que a vida não avisa quando vai mudar. A lição que ficou para mim é simples e direta, e talvez seja a lição mais preciosa que eu poderia deixar para você também: não deixe para depois. Não deixe "eu te amo" para quando der tempo. Não deixe o abraço para o fim do ano. Não deixe a visita para quando a rotina acalmar. Não deixe o perdão para quando o orgulho baixar. Não deixe a presença para quando sobrar energia. Porque a verdade é que a gente acha que sempre vai ter tempo, até não ter. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria abraçado meu avô mais forte naquele aeroporto. Teria ficado mais alguns minutos ali, segurando a mão dele, olhando no olho dele, gravando aquele rosto. Mas eu não posso voltar. Então eu faço o que posso agora: eu honro. Eu honro vivendo do jeito que ele gostaria que eu vivesse. Ele me ensinou a estudar, a ser forte, a não desistir, a trabalhar com dignidade, a tratar gente com respeito. Ele me deu amor quando ninguém mais quis. Ele foi meu pai na prática. E eu carrego isso como um tesouro. Porque tem heranças que não são dinheiro. São valores. São memórias. São mãos calejadas que te levantam do chão.
E sobre aquele dia no cemitério, eu vou te dizer a verdade mais honesta que eu posso. Eu não sei explicar com ciência o que aconteceu. Mas eu sei o que eu senti. E eu sei o que mudou em mim depois. Eu senti paz onde só deveria existir desespero. Eu senti um toque que não tinha corpo. Eu senti um cheiro que não tinha fonte. Eu ouvi palavras dentro de mim que não eram invenção. E eu aprendi que o amor é uma força que atravessa. Atravessa distância, atravessa tempo, atravessa o que a gente chama de fim. Talvez a gente não entenda como. Talvez a gente nunca entenda. Mas a vida, às vezes, dá um presente para o coração, uma despedida. Um consolo. Um sinal. E se você está aí pensando, eu queria tanto um sinal, deixa eu te dizer uma coisa com carinho. Às vezes o sinal não é ver. Às vezes o sinal é sentir. Uma paz repentina. Um sonho que acalma. Uma lembrança que chega como abraço. Um cheiro que passa rápido. Uma frase que você ouve e parece que foi feita para você. E mesmo que você não tenha sinal nenhum, ainda assim existe uma coisa que você pode fazer hoje, agora, com suas mãos e sua voz. Amar melhor quem está vivo. Estar presente. Dizer o que sente. Porque isso é a parte que está ao nosso alcance. Essa é a minha história. Eu não ganho nada com ela além de uma coisa: colocar amor no lugar da dor. E se ela te tocou, que ela faça isso com você também. Agora eu quero te pedir, de coração, que você faça algo especial aqui nos comentários. Escreve um coração e o primeiro nome de alguém que você ama e que já partiu. Vamos encher esse espaço de homenagem e carinho. E se essa história te ajudou de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém que está vivendo luto ou culpa. Pode ser o empurrãozinho que faltava para essa pessoa respirar de novo. E me conta também, você acredita que foi real, ou você acha que foi a mente tentando consolar? Eu vou ler seu comentário.